Olá pessoal, vamos lá, mais uma videoaula, graça e paz a todos, sejam bem-vindos à videoaula do professor Marlon. Essa videoaula é para a turma do nono A, da Escola Batista de Itapevi. Essa é a aula de número 5, ok? Então sejam bem-vindos a todos, aqui é uma honra para mim poder estar falando com você, poder compartilhar o conhecimento com vocês, tá bom? Estou sempre à disposição de todos. É uma honra para mim, eu amo lecionar. Quero, antes de mais nada, mandar um abraço a todos os alunos, alunas aí, uma saudação cristã à turma do nono A da Escola Batista de Itapevi, estendendo aí aos meus colegas docentes, a diretora, coordenadora, nossos colegas aí de trabalho, os funcionários, conselho, enfim, todos da Escola Batista, sejam todos abençoados. Eu e minha esposa temos orado muito pela Escola Batista, por esse período, né? Esse ano tão difícil, não só para a educação da nossa escola, não é? Por o contexto educacional, pedagógico, mas pelo contexto nacional, né? A educação foi um dos setores que mais sofreu, está sofrendo por esta pandemia tão terrível que tem assolado a vida de muitas pessoas e ferido muitas famílias. Não é? Isso é um assunto muito sério, tá bom? Antes de entrar no assunto, hoje é um assunto novo, né? A aula de número 5 é assunto novo. 3 orientações. Primeiro, os créditos. Isso é muito importante, eu sempre digo isso em todas as minhas videoaulas. Todos os créditos estarão aí na descrição do vídeo e lá no Maestro, onde eu posto para vocês a aula, tá? Segundo lugar, corra lá depois para fazer as atividades, terá atividades depois para você fazer com relação a esta aula de hoje, tá? E terceiro, dá uma moral aí pro nosso canal, né? Temos aí trabalhado para melhorar o nosso canal, deixa o seu like, vários likes, muitos likes, compartilhe esse vídeo e se inscreva aí no nosso canal, né? Nosso humilde canal aí educacional, tá bom? Dito tudo isso, vamos para a nossa aula. Hoje, pessoal, nós vamos começar a falar sobre o trabalho. E nós vamos pegar, lógico, uma perspectiva conectada com a religião, ou com o fenômeno religioso, como eu sempre tenho dito, né? É muito interessante perceber como quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, na verdade, antes de criar a primeira mulher, Deus criou o homem, chamado Adão, e colocou no jardim do Éden para ele cultivar e guardar o jardim, quer dizer, para trabalhar. O trabalho é bênção de Deus, o trabalho não é visto como algo pesaroso, pesado, como um obstáculo ou como algo ruim. Pelo contrário, o trabalho dignifica o homem e o trabalho é sempre visto como algo positivo, conectado com o ideal, o plano ideal de Deus para nós. Então o trabalho está ligado sim ao contexto religioso de um modo muito intenso. E nós vamos dividir, eu separei aqui os tópicos, nós vamos dividir esta videoaula em 3 pontos. Talvez não necessariamente em 3 aulas, talvez nós diluamos, né, esse conteúdo em outras aulas, mas em 3 tópicos. O desenvolvimento tecnológico, vamos começar hoje. Desenvolvimento tecnológico, principalmente olhar como desenvolvimento tecnológico positivo e negativo. Profissões e mercado de trabalho e o valor da vocação. E depois trabalhar um pouco esse ponto aí da vocação. Ok? Então, vamos lá? Vamos trabalhar. Então, começar com desenvolvimento tecnológico. Na verdade, antes de começar, o valor da vocação para mim vai ser a parte mais legal. Então, acompanhe aí, não perca, tá bom? Vamos lá. Desenvolvimento tecnológico, a primeira parte aqui, a vida em constante crescimento. O ser vivo
é aquele que, em sua natureza, é capaz de desenvolver-se por si mesmo, ajudado por elementos exteriores a ele. Uma semente de milho, sementinha de milho, manifesta a vida que contém em si ao ser colocada em terra boa, sendo cuidada, brota, ergue da terra uma pequena haste, abre-se em folhas, em flores e manifesta o seu ser na forma de espiga cheia de novas sementes de milho. Todo ser vivo tem essa caminhada, desenvolvendo-se no ambiente em que vive e mostrando as qualidades características do gênero de vida que lhe é próprio. Uma planta, um animal, o ser humano, são seres vivos com características semelhantes nesse aspecto. Todos os seres vivos realizam o que são, todos os seres vivos realizam o que são, conduzindo e buscando tudo o que os mantém nesta condição. Terminado o tempo do uso do seu organismo, chega ao fim do seu ciclo, morre, desaparece, isso do ponto de vista terreno, desaparece, transforma-se em matéria morta, sem vida. No caso, os seres humanos, depois da morte, segundo a Escritura, nós caminhamos aí para a eternidade, não é? Ou com Deus, ou alienado de Deus, dentro de um sofrimento terrível chamado de inferno. Isso é um outro assunto. Voltemos aqui para o trabalho. Só o ser humano, por sua inteligência, dirige sua existência. Isso aí é um ponto importante, que o ser humano ele é a coroa da criação e o ser humano ele é o único que tem inteligência, ele tem racionalidade e ele pode dirigir a sua própria existência. No que diz respeito à parte material de seu ser, ele precisa de todo cuidado para sustentá-la viva e desenvolvida. A outra parte do ser humano, a parte espiritual, a sua pessoa que está acima e além de seu organismo, participa de tudo, comunica-se no que chamamos de relacionamento psicossomático. Espírito e corpo se unem no agir. Mas, quando o corpo humano, o corpo físico, se esgota e perde a sua vitalidade, ele morre. Desliga-se da vida de seu ser e se reduz a um simples elemento material químico. Mas a pessoa continua porque a espiritual não se desfaz. Aliás, morte significa separação e a morte física significa separação do corpo e do espírito, né? O desenvolvimento natural do organismo, corpo humano, segue as leis biológicas normais do ser animal, da natureza animal. Mas a influência da psique, o espírito, a pessoa, a mente, a consciência, com as qualidades como inteligência, vontade, sensibilidade, liberdade, é grande e dá um sentido muito diferente a tudo que o homem faz. O ser humano tem uma capacidade criativa muito forte e rápida que se acelera hoje com novas descobertas com a tecnologia. Chega até a modificar a organização do seu ser material com órgãos mecânicos que substituem os próprios naturais. A superação de dificuldades individuais encontra caminho com a participação de mais pessoas. Dentro do que naturalmente é o desenvolvimento e crescimento na vida humana, hoje, por estudos, pesquisas, tecnologia, ganha-se tempo e qualidade no que se deseja ser e fazer. Isso é interessante, a ideia de que o homem é um ser que se desenvolve intelectualmente e progride tecnologicamente. E esse desenvolvimento e esse crescimento visa a melhoria de tempo e qualidade de vida e de relacionamento, né? Uma sociedade desenvolvida. A inteligência humana está ligada a outras qualidades que ajudam ou prejudicam a própria pessoa. Descobrimos caminhos melhores para seguir adiante no bem que desejamos. Mas também os nossos sentimentos interferem nesta escolha quando a ganância, o orgulho, a vaidade, o interesse egoísta tomam conta de nossos desejos. Então, repare, o desenvolvimento tecnológico progressivo traz uma qualidade, tende, não é, a trazer uma melhoria na qualidade de tempo e vida. Porém, a ganância, a maldade, o egoísmo, o orgulho, a individualidade, a mentira. Eu falo mentira porque foi a aula que eu dei agora para o 7º ano, mas então a mentira
tende a desvirtuar esses valores e fazer com que o desenvolvimento tecnológico, ao invés de trazer melhoria, traga malefícios para a sociedade. Assim também temos mais forças para prejudicar outras pessoas com os meios que temos à mão. Todas as potencialidades do ser humano só realizarão o que é de fato melhor, eticamente, quando forem educadas, orientadas para o verdadeiro bem da pessoa e dos outros. Esse é um texto do Paulo Dyer. É interessante, mostrando essa última frase, né? Todas as potencialidades do ser humano só realizarão o que é de fato melhor eticamente quando estas potencialidades forem educadas, orientadas para o verdadeiro bem das pessoas, da pessoa e dos outros. Quer dizer, eu tenho que buscar o bem coletivo antes do bem individual. Sabe por quê? Às vezes fala assim, eu quero ver o meu lado. O problema é que individualmente não somos felizes, não somos plenos. Não podemos, isso é uma utopia, isso é uma invenção, isso é uma possibilidade irreal e inalcançável, eu ser feliz sem que o outro também esteja feliz. Isso é uma questão ética, religiosa também. Então eu tenho que buscar o bem coletivo, não individual. Porque quando eu busco o bem individual, o outro também vai buscar o bem individual dele, o terceiro também. Enfim, ninguém é feliz, ninguém é pleno, ninguém é saudável. Ok? Enfim, Naomi Drill, continuando aqui nossa aula, Naomi Drill escreveu um livro chamado A Paz Também Se Aprende, porque acreditava, e ela escreveu esse texto porque acreditava que seria possível construirmos uma cultura de paz. Um dos capítulos do livro fala sobre o perfil de um pacifista. Alguém que aposta na convivência. Nós trabalhamos aqui o título sobre convivência, né? Para ela, para Naomi Drill, um pacifista é alguém que aceita as outras pessoas e se preocupa com elas. Tem boa aceitação e cuidado consigo mesmo. É paciente, ajuda e reconhece as qualidades das outras pessoas, é criativo e tenta chegar a soluções, mesmo quando não parece haver nenhuma. É capaz de mudar seu ponto de vista, é flexível, tem uma visão aberta, é dotado de uma variedade de sentimentos, inclusive a raiva, mas procura fazer o melhor para resolver conflitos pacificamente. Empenha-se o suficiente para tentar resolver os problemas, mesmo em situações desanimadoras, e principalmente sabe perdoar. Sabe perdoar. Um pacifista, porque o pacifista ele vai buscar o bem coletivo. Qual que é o contrário de uma pessoa pacifista? Sem misturar as coisas e sem provocação, mas é um terrorista. É um terrorista. Não do ponto de vista político, né? Não estou entrando nisso, mas o terrorista cultural é aquele que busca só a sua individualidade em detrimento do terror, da maldade e do malefício do outro. Isso é um terrorista cultural. Vamos lá. Esse texto é um texto do Michel Coist, com o título Tenho Tempo, Senhor. Tenho tempo, Senhor. Tenho tempo. Olha o texto. Sai, Senhor. Lá fora os homens saíram, iam, vinham, andavam, corriam. As bicicletas corriam, os automóveis corriam, os caminhões corriam. A rua corria, a cidade corria, todo mundo corria. Corriam todos para não perder tempo. Corriam no encalço do tempo para recuperar o tempo, para ganhar tempo. Até logo, doutor. Desculpe-me, não tenho tempo. Passarei outra vez, não posso esperar mais, não tenho tempo. Termino aqui esta carta, pois não tenho tempo. Queria tanto te ajudar, mas não tenho tempo. Não posso aceitar por falta de tempo, não posso refletir nem ler, não tenho tempo. Compreende, Senhor? Eles não têm tempo. A criança está brincando, não tem tempo, agora mesmo, mais tarde. O estudante tem seus deveres a fazer, não tem tempo, mais tarde. O universitário tem lá suas aulas e tanto trabalho que não tem tempo,
Mais tarde. O rapaz pratica esporte e não tem tempo? Mais tarde. O que casou há pouco tem sua casa, deve organizá-la, não tem tempo? Mais tarde. O pai de família tem seus filhos, não tem tempo? Mais tarde. Os avós têm seus netos, não tem tempo? Mais tarde. Estão doentes. Precisam tratar-se, não tem tempo? Mais tarde. Tarde demais, não tem tempo. Assim correm todos os homens atrás do tempo. Assim correm todos os homens atrás do tempo, Senhor, apressados, atropelados, sobrecarregados, enlouquecidos, assoberbados. Nunca chegam, falta-lhes tempo. Apesar de todos os esforços, falta-lhes tempo. Falta-lhes mesmo muito tempo. Com certeza, Senhor, enraste os cálculos a um engano geral. Horas curtas demais, dias curtos demais, vidas curtas demais. Nesta noite eu não te peço, Senhor, o tempo de fazer isso ou depois aquilo. Peço-te a graça de fazer conscienciosamente no tempo que me dás o que queres que eu faça. Que texto, eu me emocionei. Que texto. O tempo é curto demais, principalmente nesse tempo de pandemia. Agora de manhã eu estava vendo um grupo que eu faço parte do WhatsApp de outros pastores, como nós temos recebido notícias de morte pela Covid, pela coronavírus. Ontem mesmo, um curso que eu dou aula, o cunhado de um aluno faleceu, o irmão de uma aluna faleceu. Não temos tempo. Nesta noite eu não te peço, Senhor, o tempo de fazer isso ou depois aquilo. Peço-te a graça de fazer conscienciosamente no tempo em que me dás o que queres que eu faça. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Você que está me assistindo agora, olhe para Deus e fale para Ele: Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça agora. Não amanhã, porque amanhã eu posso não ter tempo. Na verdade, não temos tempo. O tempo é agora. O tempo é hoje. O tempo de buscar a Deus e fazer e trabalhar para a glória de Deus é hoje. Um último texto para nós encerrarmos a nossa aula. Desenvolvimento tecnológico lança questões sobre o futuro do trabalho. Aqui é um texto provocativo, um texto que nos faz pensar. Está lá no site dicyt.com, dicit.com, né? O link vai estar aí o link do texto de aula vai estar na descrição, como eu sempre aviso, né? Então diz esse texto: desenvolvimento tecnológico lança questões sobre o futuro do trabalho. Em geral, quando adquirirmos um novo produto, não imaginamos a complexidade de sua produção, pois o mesmo chega às mãos do consumidor mostrando apenas facilidades, conforto e a simplicidade de seu uso. Dentre as várias relações que acontecem no desenvolvimento de novos produtos ou no melhoramento daqueles que já existentes, estão complexas formas de conexão entre tecnologia e trabalho, que geram polêmicas entre aqueles que as estudam ou que convivem diretamente com elas. No final da década de 80, o Brasil era apresentado ao sistema de injeção eletrônica por meio de um carro popular. A mudança, hoje incorporada, significou na época não somente o melhor aproveitamento do motor e a redução da emissão de gases poluentes, mas resultou também em alterações na indústria automobilística. Também nas linhas de montagem, como nas oficinas mecânicas que fazem a manutenção, revisão, reparo, enfim, nos nossos carros, né? Os trabalhadores, desse modo, passaram a conviver e atuar com essa nova tecnologia, o que tornou necessária sua especialização. Assim, se por um lado, o exemplo da injeção eletrônica nos automóveis tornou esse produto mais seguro e ambientalmente mais adequado, por outro, aponta para a exigência de qualificação do trabalhador. Além desse caso específico, Faria é o nome de um autor, ele destaca que no quadro atual de uma indústria cada vez mais
automatizada, exige-se uma constante especialização por parte do trabalhador. Mas sem essa qualificação, seja sinônimo de trabalho mais intelectuado. Sem que essa qualificação seja sinônimo de trabalho mais intelectualizado. É necessário, diz ele, não é o Faria, é necessário que um operário domine outro idioma, a dos manuais da máquina, que domine conhecimentos de geometria, estatística, informática, por exemplo, não para que se desenvolva um projeto intelectual, mas para que saiba operar e avaliar as máquinas ferramentas de controle numérico computadorizado, os robôs industriais, os projetos auxiliados por computador, etc., observa o Farias, economista Farias. É Faria, né? Economista Faria. A reflexão sobre as consequências da tecnologia no mundo do trabalho e na sociedade quase sempre encerra um paradoxo. Concomitante à simplificação dos processos, aumenta-se a complexidade das máquinas. Reduz-se o trabalho manual, mas sem resultar exatamente em um processo de intelectualização do trabalho. O trabalhador deve saber de ofício seu saber fazer e pensar, substituído pelo saber instrumental, pelo saber executar. Nesse sentido, o processo de trabalho mudou e aparentemente se tornou mais fácil, mas as escalas de sofrimento, os tipos de doença relacionados ao trabalho e as exigências sobre habilidades e comprometimento também mudaram e muito, né? Constata Faria. Um exemplo clássico dessa mudança é o apresentado pelo sociólogo norte-americano Richard Sennett, em seu livro A Corrosão do Caráter, Consequências Pessoais do Trabalho no Novo Capitalismo. Nesse livro, o Sennett relata uma pesquisa realizada em uma padaria. Após a automação do estabelecimento, as máquinas é que faziam pão. Cabia ao padeiro apenas apertar os botões certos. Assim, em vez de oferecer ao trabalhador a possibilidade de exercer novas atividades, por extinguir o desgaste físico, a automação desqualificou o trabalho dos padeiros, pois qualquer pessoa poderia exercer o ofício, e os obrigou a buscar novas ocupações. O economista da Universidade Federal Fluminense, a UFF, André Guimarães Augusto, acrescenta que não é verdade que o fato de não se mobilizar primordialmente os recursos corporais não implique uma atividade rotineira e fatigante. Forçados a acumular outros empregos, os padeiros tiveram sua rotina modificada e a jornada de trabalho estendida. Continua o André Guimarães Augusto dizendo, né? Mesmo que hoje um trabalhador de fábrica tenha que ter mais conhecimento do que o trabalhador do século XIX, a distância entre o seu conhecimento e o necessário para a organização da produção é muito maior do que a do trabalhador do século XIX, avalia. Ou seja, além de nem sempre representar a liberação do esforço físico, a tecnologia acaba afastando ainda mais o trabalhador dos meios de produção. Para a socióloga Márcia de Paula Leite, a tecnologia por si só não qualifica nem desqualifica. Tudo depende de como ela é utilizada. Ela diz, a questão da qualificação da força de trabalho está muito relacionada à organização do trabalho. Considerando a microeletrônica, que tem a característica de ser programável, a socióloga enxerga a possibilidade de um trabalho que incorpore a tecnologia sem desqualificação da mão de obra. Márcia de Paula Leite vai dizer, se você divide a programação e a execução, o trabalhador que fica restrito à execução pode ter o trabalho desqualificado. Mas se você permite que esse trabalhador participe também de alguma forma da concepção de melhorias, agilize programas, você não tem um trabalho totalmente desqualificado e repetitivo. O trabalhador incorpora o conhecimento. Enfim, esse texto denso traz essas questões sobre o futuro do trabalho, não é? E me chama a atenção do padeiro, né? Antes o padeiro ele tinha função, né? Deixa eu falar aqui algo mais
próximo da minha realidade. A minha família é a família de óticos, de oculistas. E eu tenho um tio que ainda é oculista do jeito antigo, né? Manual. Enquanto outras óticas trazem todo o maquinário, né? E faz os óculos, né? Na máquina. Significa que não se tem mais espaço hoje e daqui para frente para oculistas como meu tio, a moda antiga. De fazer manualmente, montar a lente manualmente, desbastando a lente. Hoje as máquinas fazem tudo. Por isso, pessoal, estudar é muito importante. Estudar, e não só estudar, mas estar antenado a especializações e a novos mercados de trabalho. Então, você que está no 9º ano, já fique atento. Eu creio que alguns de vocês já estão aí conectados de alguma maneira ao mercado de trabalho. Mas é importante desde já você pensar nessas questões. Acho que já deu aula para hoje. Eu paro aqui. Na semana que vem, na próxima aula, vamos falar sobre profissões e mercado de trabalho. A gente continua esse diálogo, as mudanças no mundo do trabalho. Tá joia? Os créditos estão aí na descrição. Faça as atividades, eu vou postar as atividades lá no Maestro. E curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, dá uma ajuda aí, professor Marlon, tá bom? Deus abençoe a todos, obrigado a você que assistiu até aqui. Deus abençoe e vamos, que Deus é o Senhor de todas as coisas. Tchau, pessoal, Deus abençoe.